Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gleibson Xavier. Quero nesta oportunidade contar o meu testemunho para edificação da tua vida. Testemunho esse, meus irmãos, que quando eu estava saindo de casa para trabalhar, peguei meu carro como de costume, liguei o aparelho de som para escutar um hino de louvor a Deus. E naquele momento, meus irmãos, quando eu estava no trajeto, mais ou menos 3 quilômetros, entrei numa rua. E nessa rua estava tendo um assalto, onde os assaltantes rendeu o dono do estabelecimento de comércio, ameaçaram ele, tirar a vida dele. E ali naquele momento eu passava bem naquela hora, vi toda a cena. E quando eu passei com o carro, eles se jogaram na minha frente e ali tomaram meu carro de assalto. Eles já estavam com a mochila nas costas, entraram no meu veículo. Um entrou para assumir o volante e o outro foi para a parte de trás do veículo, do lado do passageiro. Naquele momento, meus irmãos, quando eu ia seguir, eu já estava fora, ali desesperado, com a mão na cabeça, dizendo: Jesus, tenha misericórdia. Naquele momento eles desceram do carro e me levaram de refém, dizendo que o carro poderia ter algum rastreador ou bloqueador e ele tinha que sair dali daquele local. E eles me colocaram na parte de trás do veículo, do passageiro. Eu não consegui sentar, meus irmãos. Quando eu entrei no carro, eu não consegui sentar. E naquele momento eu fiquei de joelho, com a cabeça pro lado da porta do passageiro. Ele entrou do meu lado, colocou o revólver na minha cabeça e ali seguiu destino. Quando eles arrastaram o carro, meus irmãos, cantaram o pneu ali ainda, arrastaram o carro, eu ali dentro do carro desesperado, clamando a Deus e sem saber o que fazer naquela hora, pedindo a Deus que Deus me livrasse daquele momento. Eu comecei a me lembrar, meus irmãos, que 2 semanas atrás eu estava escalado para pregar numa igreja e Deus me deu tanta autoridade e unção e a graça do Espírito Santo que 2 almas, meus irmãos, através do Espírito Santo, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, 2 almas foram salvas pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Naquele momento ali eu comecei a me encorajar, irmão. Comecei a sentir a presença de Deus e comecei a clamar a Deus. Só que eu tenho um problema, que eu não consigo orar em pensamento. Muitas pessoas oram, né? Quando você ajoelha no seu quarto, na igreja, eles começam a orar em pensamento, mas eu não consigo fazer isso. A minha oração é sempre falando. E ali naquele momento eu digo: eu vou falar aqui, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar ao Senhor Jesus, porque é Ele que pode me socorrer. Porque nós sabemos que o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. E naquela hora o Espírito Santo começou a me impulsionar e eu comecei a orar ao Senhor. E quando eu comecei a orar em voz alta, meus irmãos, eu comecei a falar em mistério com Deus, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. E ali naquela hora, eu falando em línguas, né? Deus ele começou a me impulsionar naquela hora, me encorajar. E ali eu fiquei numa unção, numa graça tão grande, meus irmãos, que ali eu não tive mais medo da morte. Porque naquela hora eles disseram para mim: a gente vai matar você e vai tocar fogo no seu carro. Vamos tirar sua vida. E eu disse: não temo a morte, porque Deus é o dono de tudo. É Deus que tem a chave da morte e do inferno. Oh glória, Deus que pode fazer todas as coisas. Deus que faz, é Deus que determina, é Deus que manda. E Deus com certeza, irmão, estava no controle ali de toda a situação. Era uma provação que eu estava passando ali naquela hora, um teste, uma prova de fogo que Deus me colocou naquela hora ali. Porque naquela hora que eu me lembrei, irmão, que eu preguei na unção e na graça do Espírito Santo na igreja, que Deus salvou 2 almas, eu estava com uma autoridade muito grande.
E naquela hora, a minha autoridade ali, através do Espírito Santo, irmão, foi provada. Foi uma prova de fogo, um teste, né, de fogo para com Deus. E naquela hora eu não me acovardei. Eu comecei a clamar ao Senhor com autoridade divina, porque nós sabemos, meus irmãos, que nós temos que orar a Deus, buscar a Deus, que Ele nos ouve. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica, e com ação e graça, apresente seus pedidos a Deus. E ali naquela hora eu apresentei a Deus os meus pedidos, irmão. Busquei a Deus e apresentei. Disse: Deus me socorre, Deus me ajuda. E ali naquela hora, meus irmãos, aqueles dois homens ali disseram: tem uma blitz lá na frente, um bloqueio policial. E ali eu tentando levantar a cabeça e eles não deixaram. E ele mandando eu calar a boca. E naquela hora eles disseram assim: se a polícia parar, a gente troca tiro. Vai morrer todo mundo aqui, a gente não vai ter que sair daqui de todo jeito. E ele naquela hora eu clamava a Deus: Senhor, toma frente. Senhor, me ajuda. Deus, em nome de Jesus, protege, livra do mal. E naquele momento, meus irmãos, a blitz não parou. Eles seguiram viagem. E ali, eu fiquei ali pedindo a Deus uma direção, porque eu estava ali psicologicamente abalado, mas com o Espírito orando e buscando ao Senhor Jesus. E naquela hora, meus irmãos, Deus me encorajou. E eu comecei a pregar o Evangelho para ele. Comecei a falar de Jesus, dizendo a ele que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus tira o homem da onde ele pode estar. Ele pode estar numa mais difícil situação, mas Deus ele tira, porque Ele é o libertador. Nós sabemos que a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, que é Jesus, verdadeiramente sereis livres e libertos do pecado. E ele naquele momento ele disse: olha, eu sei que vocês estão aqui nessa vida errada, mas eu sei que tem alguém orando por vocês em casa. Eu sei que nas suas casas alguém está orando por você, seu pai, sua mãe, estão orando por vocês. Aí ele disse assim: irmão, essa profissão, a gente segue essa profissão, vida errada, e estamos aqui para matar ou morrer. A gente não está nem aí para a vida. Todo dia a gente sai para roubar, ou para matar ou para morrer. E eu disse: Jesus, tenha misericórdia dessa alma, Pai. Tem misericórdia. Porque nós sabemos, irmãos, que ali era uma guerra espiritual. Ali é uma luta espiritual. Não é contra ele. O diabo está usando ele, os demônios estão usando a vida dele ali para que ele possa roubar, matar, destruir. Mas ali é uma alma para Jesus. Ali é uma vida clamando a Deus ali. Eu sei que eles estão ali naquela vida, mas se Deus libertar aquela vida, com certeza aquela vida vai ser liberta e salva. E com certeza um dia vai ser um pregador do Evangelho. Mas a semente do Evangelho de Cristo Jesus estava sendo plantada ali no coração dele, porque eu disse a ele: Jesus é o caminho, meu filho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E eu pregava o Evangelho para ele com autoridade, irmão. Eu sei que naquele momento não era hora de pregar o Evangelho ali, quem sabe até para ele, mas não tem hora para pregar, em qualquer hora, não tem tempo. É tempo e fora de tempo para pregar o Evangelho de Cristo, mesmo em meio às diversidades, no deserto, no vale da sombra da morte. A gente tem que pregar, abrir a nossa boca para Deus salvar a alma. E ali, mesmo que ele não se convertesse ali naquele carro, irmão, mas a semente do Evangelho foi plantada nos seus corações. Um dia ela vai germinar, um dia, ela vai crescer e eles vão ver frutos, do reino de Deus sobre as suas vidas. Mas naquele momento, naquela hora, meus irmãos, eu sei que a luta não era contra eu e ele, era contra as hortes espirituais da maldade. É como diz lá no Efésios 6,12: pois não é contra a carne que temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades,
contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hortes espirituais da maldade nas regiões celestiais. É sim contra eles, irmãos, os demônios, os inimigos da nossa vida. É eles que nós temos que lutar. Eu sei que a guerra ali estava muito grande nas regiões celestiais, entre os anjos do céu e o inimigo das nossas almas, para aquele homem tirar a minha vida, e ceifar meus sonhos, os projetos de Deus, que Deus já tinha prometido, mas nós sabemos que Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Deus, Ele promete e Ele cumpre, Nós sabemos que a Bíblia diz, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No Salmo 125 diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nali, irmão, eu estava ciente que a luta era os anjos do céu contra o inimigo das nossas almas. E eu orando, guerreando, para que aqueles homens, voltassem ao primeiro amor, que é Jesus. Glória a Deus. Mas também, meus irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, não são eles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Meus irmãos, nós sabemos que os anjos do céu estão ali guerreando, A gente ora, a gente busca, a gente bate a porta e a porta ela se abre. E os anjos do céu, irmão, o céu pode estar de bronze, mas os anjos do céu estão ali para guerrear e para salvar e buscar todos, irmãos, que hão de herdar a salvação. E naquele momento, irmão, a gente estava indo num trajeto, ele deu uma distração, eu consegui levantar a cabeça. E quando eu levantei a cabeça, eu vi que a gente estava passando por uma mata fechada. Eu disse, Jesus, será que esses rapazes vão dar fim da minha vida, Jesus? Aí, naquela hora, eles pararam o carro e disseram, engatilha o revólver na cabeça do irmão. Vamos matar ele, vamos terminar o serviço e vamos embora. Tocar fogo no carro e vamos embora. Naquela hora, meus irmãos, eu disse, Jesus, tenha misericórdia. E quando eu disse, tenha misericórdia, eu comecei a falar em mistério novamente com Deus. E eu creio que naquela hora, meus irmãos, a interpretação das línguas, naquela hora pelos olhos da fé, eu entendi que era um pedido de socorro, dizendo, Deus, me ajuda, Deus. Quando eu falava em mistério, eu só lembrava dizendo assim, Deus, me ajuda, me ajuda. Era Deus me revelando, irmão. Aleluia. Porque quem fala em língua não fala homens, fala direto com Deus em secreto. E Ele nos ouve. E naquela hora, quando eu ia escutar o pipoco, irmão, quando eles engatilhou na minha cabeça, o outro que estava no volante foi impactado pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Porque eu olhei para eles, quando eles estavam com o revólver na minha cabeça, irmão, eu olhei para ele e disse, vocês podem até tirar minha vida aqui, mas Deus vai fazer justiça pelo meu sangue. Deus vai fazer justiça, porque a justiça é dele. E eu disse, vocês vão derramar sangue de inocente. E naquela hora, meus irmãos, Deus impactou a vida daquele homem e disse, não mata o irmão, deixa o irmão para lá. Deixa o irmão para lá, vamos embora. E naquela hora, ele ficou um brigando com o outro, não, vamos terminar o serviço. E ele disse, não, deixa o irmão para lá, devolve o carro dele, dá o telefone dele, dá a carteira dele. E ali, meus irmãos, eles devolveram ali o meu pertence, minha carteira e o celular, mas ainda levaram minha aliança e o meu relógio, porque quando eu estava atrás no carro, eles tiraram, pediram ali a minha aliança e meu relógio, colocou na bolsa, e na hora dessa ação, eles foram embora e deixaram só a carteira e o celular porque estava dentro do carro. Mas eu creio que Deus, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tocou no coração daquele ali. E ele disse, vamos embora. E ele até disse assim, a gente vai deixar o telefone com ele, ele vai ligar para a polícia. Ele disse, deixa tudo e vamos embora, rapaz, vamos embora. E ele disse, irmão, entra no carro e vai-te embora. Quando eu entrei no carro ali, irmão, as pernas tremendo, de Jesus, tendo misericórdia, quando eu tentando botar a marcha para poder sair, e ali, naquela hora, eles ainda ameaçaram a tirar ainda com aquela situação ali difícil, eles ainda ameaçando, gritando ali, naquele alvoroço. Aí eu peguei, consegui dar ré no carro e sair daquele local.
Quando eu saí dali, meus irmãos, eu disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer essas coisas. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Glória a Deus. E ali eu saí dali chorando ainda, porque eu estava estupefato, estava ali muito nervoso, estava ali chorando muito, irmão. As lágrimas caíram diante dos meus olhos. E ali eu saí dali, fui para minha casa, fui para a delegacia de polícia prestar uma queixa, porque na região onde eu moro, irmão, eles passaram por muitas lombadas eletrônicas, muitas multas chegaram no meu veículo, mas graças a Deus, nenhuma multa não chegou, irmão, porque a minha garantia era ali a parte, né, o boletim de ocorrência que eu ia fazer para ali contestar junto ao órgão de trânsito que eu estava rendido e não estava dirigindo o veículo. Mas Deus é tão bom que nem a multa chegou. Quando eu saí dali, fui para minha casa, falei com a minha esposa. Ela disse, graças a Deus, Deus é muito grande na tua vida. Glória a Deus. E naquele momento, meus irmãos, eu ainda fiquei um tempo ali, né? Com o coração assim apertado, disse, Jesus, tu és maravilhoso, mas temendo, né? Porque uma situação dessa é difícil, né? De se lidar. E ali naquele momento, Deus ele me deu a vitória. E Deus vai te dar a vitória também. Deus vai te dar também a vitória, te dar a proteção divina. E nessa hora eu quero orar por você. Nessa hora eu quero fazer uma oração para aqueles que estão, se você que está ouvindo, que tem uma família que está nas drogas, que está vivendo no mundo do crime, que está vivendo no mundo, né? Quem sabe até da prostituição, da cachaça, da maconha, do crack. Eu quero orar por você, para Deus ir lá, irmão, através do Espírito Santo, converter aquela alma, né? Para que aquela alma possa se entregar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Neste momento, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, vai abençoando aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Ó Deus, vai lá, Senhor. Aquilo que eles não podem fazer, Pai, faz através do Espírito Santo, Senhor. Vai lá, entra na vida daquelas pessoas. Ó Deus, aquelas pessoas que estão no mundo do crime, das drogas. Ó Pai, da cachaça, da maconha, do crack. Ó Deus, pessoas que estão vivendo aí, Pai, mas está precisando de uma palavra só, de uma ajuda, Senhor. Ó Deus, uma mão amiga para que eles possam, Pai, pegar essa ajuda, essa mão, Pai, amiga, para que elas possam sair do mundo das drogas, do crime, Pai, sabe? Porque, Senhor, nós sabemos, Senhor, que essas pessoas estão ali, mas são seres humanos, Senhor. São pessoas, Pai, ó Deus, que foi o Senhor que criou, Senhor, a tua imagem e a tua semelhança, como está escrito no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ó Deus, Deus, em nome de Jesus, vai lá, Senhor. Tira, Senhor, liberta, Senhor, porque a tua palavra diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres e libertos, Pai, da condenação eterna. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, uma mãe, um pai, Senhor, que ora, que geme, que chora, Senhor, para tirar aquelas pessoas das drogas, Senhor, da cachaça, Pai. E muitas vezes aquelas pessoas até têm, Senhor, essa oportunidade de entrar numa casa de recuperação, Senhor, para drogados, para se libertar. E muitas vezes é algo mais forte do que ele. Só o teu Espírito Santo é que pode libertar e transformar aquelas vidas, Senhor. Ó Deus, quem sabe eles usaram todos os recursos, Pai, possíveis do mundo para ser liberto e não conseguiam, mas o Espírito Santo, aleluia, através da pessoa de Jesus Cristo, é que vai lá libertar e transformar aquelas almas, ó Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, para que você possa receber mais conteúdo como esse, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Amém.